Eu entendo, por exemplo, claro que sempre há um papel do governo, a gente tem aí, digamos, um dever de casa enorme nas chamadas reformas horizontais, né? Que foram as reformas que foram priorizadas no governo passado, né? Que são aquelas reformas que não priorizam setores, que não escolhem setores campeões ou empresas campeãs. A gente tenta olhar, né, para o ambiente de negócios de uma forma mais holística e melhorar esse ambiente de negócios. E quais são essas reformas importantes? Melhorar a nossa infraestrutura, melhorar a nossa qualificação da mão de obra, a gente fala aqui de educação, né? A questão da reforma tributária, ainda que uma reforma tributária imperfeita, ela vai trazer algumas vantagens, sobretudo para o setor industrial. Ela vai simplificar o regime tributário de alguma forma, ela vai acabar com a guerra fiscal. Você acha que houve ganhos na reforma tributária? Me permita um parênteses rapidinho aqui. Você acha que do projeto original, que era realmente simplificar e criar um ambiente menos pavoroso para quem recolhe impostos nesse país, a reforma houve avanço, na sua opinião? Olha, eu acho que sim, Piotr. Eu acho que poderia ser muito melhor. Tá, esse é o ponto. Mas se a gente comparar com o que a gente tinha, eu acho que, inegavelmente, nós demos um passo para frente. Poderia ter sido um passo muito mais ambicioso, mas ela é uma reforma que simplificou, né, pelo menos marginalmente, aquilo que a gente tinha antes. Mas aqui eu não falo nem da questão da reforma. Eu falo de uma consequência dessa reforma, que muitas vezes é pouco falada, e que está totalmente relacionada com o comércio exterior. E qual é essa consequência positiva para a indústria? A indústria hoje no Brasil, diante desse sistema tributário caótico que nós temos, ela exporta imposto, Piotr. Por quê ela exporta imposto? Porque a gente tem um regime que é um misto de regime IVA com regime cumulativo, né? Então, as empresas pagam impostos, elas se creditam, mas elas não conseguem recuperar, né, os créditos tributários e elas acabam exportando o imposto para fora e perdendo competitividade. Com a reforma tributária, essa cumulatividade vai acabar, né? Então, a gente vai ter as empresas brasileiras finalmente exportando produtos lá para fora, sem acúmulo de carga tributária, né, nos seus processos produtivos, embutido, né, nos seus preços finais. Isso vai ser uma vantagem também no âmbito do acordo. Então, eu entendo que existe aí, citando uma que já está a caminho, mas tem todo também um conjunto de outras reformas que precisam ser feitas, voltadas para a melhoria do ambiente de negócio, que vai aumentar a competitividade. Agora, é claro, a gente não vai produzir tudo, né, Piotr? Algumas coisas realmente a gente vai ter que importar mais da União Europeia e centralizar mais naquilo que nós fazemos bem. Essa é a lógica do comércio exterior. Isso vai ter que passar pelo Congresso brasileiro. Vai ter que passar pelo Congresso brasileiro. No ambiente deste governo, não que comande o Congresso, ele não tem maioria no Congresso, nunca teve maioria, embora faça isso com troca de emendas. Se a gente olhar para o Congresso, como o Congresso agiu, digamos, nos 2 anos e meio do governo Temer, nos 4 anos do governo Bolsonaro, muito mais pró-negócios, entendendo a lógica da política econômica liberal mais enfática no governo Bolsonaro, mas que veio do governo Temer numa mudança completa do que foi a tragédia do governo Dilma Rousseff, o que se pode chamar do fim do lulopetismo naquele primeiro momento. O Congresso brasileiro tende a aprovar esse acordo ou criar problemas baseados nesses nacionalismos que não fazem sentido e que só atrasam a vida do país? Olha, eu tenho uma preocupação, aí sendo bem franco, que é com o grau de politização que, digamos, esse acordo, né, está tendo atualmente, né, sobretudo na atual gestão. Você mencionava o fato de que o acordo que nós temos hoje, esse texto, né, que foi reanunciado em 2024, ser muito parecido com o texto que foi negociado em 2019, né? E, de fato, o texto é basicamente o mesmo. Por que algumas modificações foram feitas a partir de 2023? Claro está que o governo atual, né, não se sentia confortável em aprovar um acordo que foi posturado, né, e Sim, finalizado pelo governo anterior. Então, ele tinha que, de alguma forma, colocar as suas digitais nesse acordo. E as digitais que foram colocadas, na minha percepção de economista e negociador que fui do acordo, elas pioraram o acordo, na verdade, né? Foram retrocessos, né, que foram negociados e que a União Europeia, vamos ser bem sinceros, só aceitou porque está ali premida, digamos, ou pressionada por um ambiente geopolítico atual, sim, que é muito complexo e adverso para a União Europeia.
né, uma relação complicada com os Estados Unidos, uma guerra, né, no leste europeu, relações complexas também com a China. A União Europeia vem buscando diversificar também os seus parceiros comerciais. Então, ela já fechou um acordo ano passado com a Indonésia, está fechando um acordo agora com a Índia, está se aproximando daquele bloco asiático, a chamada CPTPP, que era a antiga parceria transpacífica. Está fazendo movimentos de diversificação da sua pauta econômica, né, dos seus parceiros comerciais, e o Mercosul se enquadra nesse movimento da União Europeia. Então, a União Europeia acabou aceitando alguns pedidos do governo brasileiro que, na verdade, refletiram a pressão de grupos de interesses que perceberam que o governo estava vulnerável e aceitaram essas questões. Então, aqui me refiro, por exemplo, ao capítulo de compras públicas, né? O governo atual pediu a reabertura do capítulo. Veja bem, o acordo estava negociado, não tinha que reabrir mais nenhum capítulo, né? A União Europeia só pedia do Brasil a reafirmação dos compromissos ambientais numa chamada side letter. Era só enviar uma side letter reafirmando os compromissos ambientais do acordo, não precisava reabrir o acordo. Então, o governo atual, na verdade, ele atrasou a aprovação do acordo, né, em mais 2, 3 anos, em função, na minha visão, de uma manobra simplesmente política. Por exemplo, eu vou botar minha digital aqui. E a pressão dos grupos de interesse. Então, aqui eu vou citar 3 pontos. A retirada do capítulo do SUS, do capítulo de compras governamentais, né, do texto do SUS, da lista do SUS, do capítulo de compras governamentais. Ou seja, para as compras do SUS, compras públicas, medicamentos, né, equipamentos hospitalares, tudo isso estava no âmbito do acordo e, caso o governo abrisse as compras públicas para esse setor, as empresas da União Europeia competiriam em igualdade de condições com as empresas nacionais. Por que isso é importante? Porque isso aumenta a competição, né, dos nossos certames públicos. E nós temos um mau histórico nessa questão, a gente sabe muito bem. Né? Formação de cartel, corrupção, né, baixa transparência. Então, o texto que estava negociado colocava as empresas da União Europeia em condição de igualdade no fornecimento, né, desses materiais que, claro, com mais competição, seriam mais baratos, onerariam menos os cofres públicos brasileiros e trariam possivelmente produtos de maior qualidade para uma área tão sensível do Brasil, né, que é o setor de saúde. Isso foi retirado. Isso foi retirado a pedido dos grupos de interesse, evidentemente, da turma que produz os medicamentos e os equipamentos hospitalares aqui no Brasil. A turma que não quer competição, né? Também foi, posso citar aqui a questão da própria extensão do prazo de desgravação tarifária para carros elétricos aqui no Brasil. O acordo falava de 15 anos, foi para 18. Pressão dos grupos de interesses locais também, retarda a transição energética, tira bem-estar do consumidor, que vai ter que esperar 18 anos para comprar um carro elétrico mais barato, que um carro elétrico já é caro, né? Naturalmente, é uma tecnologia que está ficando cada vez mais barata, mas uma tarifa de importação ainda muito alta. E um terceiro ponto, que também é super pouco falado, o governo brasileiro conseguiu botar no texto do acordo a possibilidade de taxação de minerais críticos, de exportação, né, de taxação das exportações. Então, pelo acordo, o governo pode colocar uma taxa de até 25% nas exportações, futuramente, de terras raras brasileiras, né, de qualquer outro mineral crítico, com uma região que é um parceiro, um aliado histórico brasileiro.